Minha ex-esposa e eu nos conhecemos na escola secundária onde ela dava aula, a mesma que eu frequentei há muitos anos atrás. Fui convidado um ano para falar na cerimônia de formatura. Sou ortodontista. Minha esposa nunca assinou um pré-nupcial na época. Eu nem considerei isso. Mas, felizmente, não precisei pagar nada. Ouvi tantas histórias de horror de homens que ganham muito bem e perdem tudo. Não sou milionário de jeito nenhum, mas ganho muito mais do que minha esposa, especialmente agora que ela perdeu o emprego. Quando a conheci, fiquei muito interessado. Ainda era um jovem, homem bonito, com 32 anos, começando meu consultório com meu amigo e sócio. Enfim, ela era maravilhosa. A diretora me apresentou aos outros palestrantes e a alguns membros do corpo docente que ajudariam durante a formatura. Ela tinha 27 anos na época. Instantaneamente, houve uma atração entre nós. Agora, com minha falta de jogo, como a maioria de vocês chamaria, eu não flertei. Mantive tudo profissional. Mas quando comecei a perceber que ela flertava comigo, não consegui resistir. Antes de a cerimônia começar, disse a ela que deveríamos sair para jantar algum dia. Ela sorriu e disse que sim. Nosso primeiro encontro, inesquecível. Nunca tinha tido uma mulher pagar por um encontro antes. Quando pedi a conta, ela disse que ia pagar. Falei que ela não precisava pagar pela própria comida, mas ela insistiu em pagar por tudo. Por favor, deixe comigo. É um prazer, ela disse. Fiquei impressionado e chocado. Continuamos a namorar por meses, até ficarmos exclusivos. Foi maravilhoso, muitos momentos divertidos e memórias incríveis. Mas acho que tudo mudou depois de 2 décadas de casamento. Tivemos 3 meninas, hoje com 24, 22 e 20 anos. Vale lembrar que foi estressante para mim e para as meninas fazerem testes de paternidade. Sim, todas já adultas, mas eu estava preparado para processar alguém se elas não fossem minhas. Depois de criá-las a vida toda, mesmo que não fossem biologicamente minhas, eu ainda seria o pai delas. Minhas meninas odeiam a mãe hoje, e a mãe delas me odeia por isso. Mas ela trouxe isso tudo para ela mesma. Ela causou tudo isso. Ela arruinou a vida de todo mundo. Todas as 3 meninas concordam que a mãe delas é nojenta. Ela destruiu a família e elas nunca vão perdoá-la. Agora, eu não acredito que elas nunca mais vão falar com ela, especialmente a mais nova. Espero que sim. Não quero que elas rejeitem a mãe por causa do que ela fez, por causa do que ela fez comigo e com a família. Ainda assim, ela é a mãe delas no final do dia, e elas têm todo o direito de sentir o que estão sentindo agora. Não as culpo, e não as julgo por isso também. Em 2005, numa noite na cama, minha esposa riu quando disse isso. O que você acha de um casamento aberto? Não estou dizendo que quero um, mas você já fez algo assim. Minha resposta foi, porque você me pergunta isso? Ela disse que estava só curiosa. Eu disse que de jeito nenhum. E perguntei se ela queria um casamento aberto. É tão engraçado ouvir todas essas histórias hoje, depois de fazer algumas pesquisas online, encontrar vídeos sobre esses assuntos. Muitos deles se parecem com a minha história, pelo menos a parte em que a esposa fala de um relacionamento aberto, mas age como se não estivesse interessada. Então, depois de um tempo, ela trouxe a questão de novo, e eu perguntei o que ela achava do divórcio. Ela rapidamente se calou e deixou para lá. Que tolice minha! Achei que ia encerrar o assunto, mas estava errado. Isso é um sinal de que ela queria um casamento aberto ou estava-me traindo. Tenho alguma prova de que ela estava traindo na época? Não. Mas acredito que ela pelo menos queria. Avançando para a pandemia. Foi quando descobri tudo. Minha esposa estava tendo um caso com um colega de trabalho, outro professor casado. Eles estavam dormindo juntos há 12 anos. 12 anos, caramba! E eu não tinha ideia. Ela até se livrou de um filho dele porque tinha certeza de que era dele. E, na época, nosso quarto era praticamente inexistente, o que é mais uma lição para quem quiser aprender. Se você e sua esposa não têm relações íntimas, ela provavelmente está tendo com outra pessoa. Eu, pessoalmente, nunca traí, nunca quis outra pessoa. A minha esposa. A minha família. Não ia estragar isso. Tenho lido muitas histórias de homens que traíram também. Mas talvez eu seja diferente. Me entreguei ao trabalho e à minha família. Não tinha interesse em nenhuma mulher bonita que cruzasse meu caminho, solteira ou não. Respeitava meu casamento. Quando fiz os votos, quis dizer isso. Aparentemente, minha esposa não. A pandemia foi um tempo difícil. Os negócios desaceleraram um pouco. Os clientes habituais ainda vinham, mas percebi um declínio geral. Não prejudicou o meu negócio.
nós nos seguramos. Mas ver o que estava acontecendo no mundo dava medo. Ninguém sabia se sairíamos dessa. Minha esposa continuou ensinando de casa. Até que ela voltou para a sala de aula em meio período, mas durante o período de aulas de verão ela ainda ensinava de casa. Um dia, voltei do escritório para almoçar. Faço isso às vezes. Não pensei duas vezes. Ela estava no nosso escritório no andar de baixo, rindo e brincando. Pensei que estivesse falando com uma turma até ouvir ela dizer: "Você sempre me fez sorrir, mas o que eu faria sem você?" Ouvi bem claro. Ela não tinha ideia de que eu estava em casa. Fui devagar até a porta e continuei ouvindo. Havia a voz de um homem do outro lado e eles estavam flertando. Então ela disse: "Você vai ter que controlar sua esposa." Fiquei congelado. Ela continuou. Disse que amava o marido de todo coração, mas tinha necessidades e que o que eu não sabia não iria me machucar. Foi o suficiente para eu entrar na sala e perguntar com quem ela estava conversando. Ela pulou, virou-se, terminou a ligação. Perguntei novamente. Ela disse que era uma amiga, assustada e assustada. Disse que era colega de trabalho, que estavam apenas discutindo coisas da aula. Perguntei a ela: "Quer tentar de novo?" E então perguntei mais uma vez claramente com quem ela estava falando. Ela suspirou e ficou ali, em silêncio, sem dizer uma palavra. Fui mais perto e ela começou a chorar. Perguntei por que ela chorava. Ela disse: "Desculpe, desculpe." Eu disse: "Eu ouvi tudo." Repeti toda a conversa para ela. Cada palavra. Então, perguntei: "Com quem você está traindo?" "Quero a verdade agora." A resposta dela foi: "Querido, por favor." Por favor. Eu disse: "Por favor, o quê?" "É óbvio que você foi pega traindo." "Quero respostas." Ela levantou as mãos como se quisesse me fazer parar. Respirou fundo e disse: "É o Ken." Ken. Eu conhecia o Ken. Já tinha conhecido ele. Ele dava aula de álgebra na escola dela. Como ela admitiu que tinha tido um caso com ele. Disse que sentia muito, que ia terminar, mas não sabia como porque ele a amava e queria deixar a esposa dele por ela. Ela disse que se sentia mal por ele. Disse que não tinha escolha, como se não fosse culpa dela ter traído. Eu me aproximei ainda mais, fiquei de pé acima dela enquanto ela se sentava, e disse bem claro, que ela melhor orar para que minhas meninas fossem minhas e que estávamos indo me divorciar. E que ela ia sair da minha casa. Ela tentou falar. Eu saí. Próximo passo: procurar um advogado. Demorou só alguns dias. E achei um advogado muito bom, que valeu cada centavo. Disse a ele que ia fazer testes de paternidade em todas as minhas 3 filhas. Se mesmo uma não fosse minha, eu ia processar o pai. E minha esposa, ela não ia ficar com nada. Nem um centavo. Se as crianças fossem minhas, e minha mais nova, na época, tinha 17 anos, quase 18, claro que faria o que fosse preciso por ela. Mas a mãe delas, nem a casa. Deixei bem claro para meu advogado que ela não ia ficar com nada, e ele garantiu que isso acontecesse. Meu advogado recomendou um investigador particular. Precisávamos de provas de infidelidade. O investigador me fez várias perguntas. Eu tinha traído, abusado dela, já tinha sido preso. Entendo agora. Ele queria ter certeza de que eu era limpo, à prova de balas, precisava montar o quadro do marido que fez tudo certo. E, para ser honesto, eu fiz. Ninguém é perfeito, mas eu era um ótimo marido. Ela nunca quis por nada. Dei permissão ao investigador para vasculhar tudo. Computadores, telefones, documentos, e o que ele encontrou. E-mails, cartões de crédito secretos, aplicativos de telefone descartável. Esse caso tinha começado em 2009, desde que ele começou a dar aula na escola. Minha esposa estava grávida do bebê dele. O investigador encontrou um e-mail confirmando a consulta para terminar a gravidez. Todas as noites, eu dormia ao lado de alguém que me traiu. Nos beijávamos de boa noite, dizia que nos amávamos. Como alguém faz isso e continua como se nada tivesse acontecido? Ela saiu de casa e ficou com a família. No começo, minhas meninas ficaram chateadas comigo. A mãe delas contou uma história completamente diferente. Que eu a tinha abusado mentalmente por anos. Que ela tinha medo de sair. Que ela tinha encontrado conforto no colega, mas nunca dormiu com ele. Ela disse que nunca entrou com pedido de divórcio porque não queria que perdessem o pai. E elas acreditaram nela. Minha mais velha, forte, apaixonada, bem-sucedida. Liderou a acusação. Enfrentou-me. Como você teve coragem de abusar da mamãe? O que há de errado com você?
Eu disse: abuso. Eu nunca coloquei a mão na sua mãe. Quem te disse isso? Minha mais nova começou a chorar. Eu a abracei. Disse: sua mãe é uma mentirosa. Eu a peguei traindo. Tenho provas de que ela estava grávida de outro homem. Entrei com o divórcio. Contratei um investigador. Tenho todas as provas de que estou dizendo a verdade. Minha mais velha quis ver tudo. Então, mostrei tudo a elas. Mensagens de texto, e-mails, cartões de crédito secretos, recibos de hotéis, o documento da consulta para terminar a gravidez. Minha mais nova pediu desculpas e minha mais velha ficou furiosa. Não comigo, com a mãe delas. Ligou para ela, colocou no viva voz, e as pegou mentindo. Minha ex tentou manter sua história até minha filha dizer: vimos que você abortou o bebê que teve com seu colega. Você disse que nunca dormiu com ele. Silêncio. E então ela desligou. Não atendeu mais o telefone. Covarde. Eu expliquei para minhas meninas o quanto eu as amo. Que, independentemente de tudo, eu sempre seria o pai delas. Mas precisávamos fazer os testes de DNA juntas. Naquela noite, choramos todas, sentadas no sofá, nos abraçamos, e dissemos: eu te amo. Fizemos os testes na semana seguinte, e quando os resultados chegaram, todas eram minhas. Choramos de novo, desta vez, de alegria. Minhas meninas prometeram que ficariam comigo por tudo. E ficaram. Entrei com o pedido de divórcio em abril de 2020. Não foi finalizado até julho de 2023, 3 anos completos. A pandemia atrasou tudo. Ela enrolou. Não queria o divórcio. Houve brigas sobre os termos do acordo. No final, tive que comprá-la da casa. Sem pensão, sem alimentos. Ela não ficou com nada, além disso. Ela tentou me pintar como um abusador no tribunal, mas minhas filhas, todas elas, falaram em minha defesa. Eu nem gritei com minha esposa, nenhuma vez. Em junho, descobri que ela e o Ken tinham sido demitidos. Logo depois, comecei a receber avaliações negativas aleatórias na página do meu consultório. Todas falsas, mesquinhas. Já foram removidas. Ela agora trabalha em uma escola diferente. Não sei do Ken. A esposa dele não se divorciou dele. Não é da minha conta. Posso dizer uma coisa: cada dólar que gastei nesse divórcio valeu a pena. Sou grato pelas minhas filhas. Elas odeiam a mãe, especialmente nas festas de fim de ano. Ela está deprimida. Está em terapia. Tentou levá-las para sessões. Todas recusaram. Minha mais nova pensou nisso, mas as irmãs a convenceram a não ir. Se alguém vai perdoar a mãe primeiro, será ela. Ainda é a Mama's Girl. Talvez ela já esteja conversando com ela. Não sei. Não me surpreenderia. Mas, jovens, aprendam com a minha história. Não ignorem sinais vermelhos. Não desprezem quando sua esposa pedir um casamento aberto. Isso não é curiosidade. É uma confissão. Não sei se ela me traiu antes daquela noite em que perguntou, mas sei do caso de 12 anos. E isso foi suficiente para acabar com tudo. Obrigado por ouvirem. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se isso fez sentido para vocês. Se cuidem e vejo vocês no próximo.